Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, programa Medicina Humanizada. Hoje vamos falar sobre coração e eu tenho uma entrevistada muito especial, doutora Thalita Casador. Olá, doutora. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre coração. Ano acabando, ano começando e todo mundo está se preparando para o verão, né? Está se preparando para um novo ano que começa depois de muita coisa ruim que aconteceu e todo mundo quer sair de casa, praticar esporte. Mas e aí, e o coração, a quantas anda? Doutora Thalita, quais são os cuidados que a gente deve ter para partir para o verão, partir para a prática de esporte nesse ano que começa? Exato, a gente começa o ano novo, então a gente tem que fazer planos novos para esse ano que está começando. Eu sei que muitas pessoas adiaram aquele check-up com o médico, não fizeram um teste de esteira, não passaram a fazer um exame de sangue. Algumas situações a gente precisa identificar em pacientes antes de começar uma atividade física. A gente quer chegar bem no ano que vem e para isso a gente precisa de um check-up bem feito, a gente precisa organizar o que esse paciente precisa melhorar para ele ir com tranquilidade e segurança. Projeto Verão, projeto 2022 começa com check-up, com preparação, ver como está a saúde, ok? Bom, mas e aí, vamos lá. Nós passamos agora pelo Outubro Rosa, né? Que falou muito sobre saúde da mulher. E eu já ouvi a doutora Thalita falando, né? Uma entrevista muito interessante dela, falando que o coração de mulher é diferente do coração de homem. Explica isso pra gente, doutora. Realmente o coração da mulher é diferente do de homem. E assim, tem diferenças tanto anatômicas, fisiológicas e hormonais. O que é isso? Vamos traduzir. Bom, quando a gente fala em coração da mulher, a gente tem que entender que a mulher é diferente. Então, a forma como ela trabalha, a forma como ela leva o dia a dia dela já é diferente. Ela tem uma carga tripla de trabalho. Então, muitas vezes ela adia aquele médico, ela fica ansiosa com coisas que o homem não precisa se preocupar. Então, a parte social dela já é diferente, tem um fator a mais. Somado a isso, a parte hormonal, a mulher, ela passa por muitos momentos. Tem um momento que ela toma anticoncepcional, que aumenta o risco dela se tornar hipertensa para alguns tipos de mulheres. Depois ela passa pela gravidez e aí tem toda uma cardiologia voltada para a grávida, mas a grávida que aumentou a pressão, que teve algum tipo de alteração pré-eclâmpsia, algum problema, aborto ou outros problemas na gravidez, de válvulas e tudo mais, pode aumentar o risco dela no futuro. E aí quando ela chega na menopausa, os hormônios dela abaixam e nesse momento ela não percebe, ela acha que o homem tem um risco de infartar tão grande quanto, muito maior que o dela, e não. Na hora que ela tem a menopausa, o risco dela ter um infarto sem o estrogênio, sem essa proteção, fica tão alto quanto do homem. Então, fica aqui esse alerta para o verão, para a gente se cuidar, e especialmente um alerta para as mulheres. Mulheres também têm coração, então também tem doença de coração. Sim. Certo? Então é muito importante check-up cardiológico, exames de coração, tá? Para poder partir para um ano novo que, se Deus quiser, vai ser bem melhor do que o que passou, ok? E no próximo bloco a gente continua. Olá, mais uma vez com vocês, agora respondendo a pergunta de um telespectador de Vila Velha. Ele pergunta: adoçante faz mal? Bem, não faz mal, nem bem. Adoçante serve simplesmente para substituir o açúcar. Para você usar aquela coisa doce, que você gosta do doce, e não pode usar açúcar por ser diabético ou estar em emagrecimento. O adoçante em si não cura nada, mas também o adoçante não é um veneno como falam por aí. Para fazer mal, você teria que tomar uma quantidade tão grande que é impossível. Você teria que tomar meio litro por dia. Ninguém toma isso. Então, adoçante não faz mal, é só um substituto.
Estamos de volta para a nossa conversa com a doutora Thalita sobre o coração. Mas antes disso, quero ouvir a nossa parceira Raigna, da Alquimia. Mais um ano se fechando. E que ano? Afinal, os 2 últimos anos foram extremamente desafiadores. Mas e aí? Vem 2022. E o que você vai fazer pela sua saúde desse ano que se inicia? O que você não fez em 2021? Você sabe. Aonde você precisa melhorar? Você já entendeu que você é o autor da sua saúde? Que você tem que buscar isso mais do que ninguém? Mais do que qualquer médico, mais do que qualquer farmacêutico, mais do que qualquer remédio. Você tem que estar no comando da sua saúde. Eu acho que essa ficha caiu durante os 2 últimos anos para a grande maioria das pessoas. E eu espero que tenha sido o mesmo para você. Que em 2022 você possa se priorizar, que você possa se cuidar. E nós, da Farmácia Alquimia, estaremos aqui, de braços abertos, te esperando para te ajudar a trilhar um 2022 com muito mais saúde. Um feliz ano novo para todos nós. Muito obrigado, Raigna, pela participação e vamos continuar aqui conversando sobre coração. Doutora Thalita, a senhora falou muito sobre prevenção e se cuidar, né? Se preparar para o verão. Como é que é essa preparação, esse cuidado? Quem precisa fazer isso? Na verdade, todo mundo precisa fazer isso. A gente tem que identificar 3 situações, que é o mais importante. Primeira situação, você que está aí ouvindo a gente é uma pessoa jovem, menos de 40 anos, não tem pressão alta, diabetes, não tem nenhum outro tipo de doença, completamente sem dor, sem sintoma, não sente nada. Esse paciente precisa passar uma vez, seja no cardiologista, no clínico geral, para fazer exames gerais, medir sua pressão uma vez por ano, fazer exames de colesterol, metabólico, hemograma, função do rim. Esse é um perfil de paciente. O segundo perfil de paciente é um paciente que já tem pressão alta ou um colesterol um pouquinho alterado, já fez um exame a tireoide, pode ter dado alguma alteração, um excesso de peso. Então é um paciente que já tem fatores de risco ou até algumas doenças, mas não sente nada, toma um remedinho dele, tá tudo bem. Mas esse paciente ele pode ter um risco de complicações de coração e precisa fazer exames específicos de coração para começar uma atividade física, para perder peso, a dieta sendo individualizada para ele. E temos também um terceiro caso. Esse terceiro caso é o seguinte: um paciente que já está com uma dorzinha, um incômodo, uma falta de ar, ou a perna inchando, sobe uma escada, está se sentindo cansado, ou seja, ele tem sintoma, ele está sentindo alguma coisa. Esse paciente ele tem que ir logo, principalmente se esse paciente for uma mulher, porque a mulher, ela não sente aquela dor típica no coração. A mulher, às vezes, ela sente um desconforto, acha que não é nada, que tá tudo bem e que pode começar uma atividade física sem passar no médico. E não, a gente precisa fazer uma investigação muito séria desse tipo de sintoma. A gente tem diversas situações em que a mulher se enquadra em algo específico. Por exemplo, dor no peito. Muita gente acha, antigamente se achava que o paciente com dor no peito, o paciente que infartava era mais o homem. Normalmente, ele tem mais chance de sentir uma dor em aperto, uma dor forte, que pode ir pro braço, aquela dor que a gente já ouve falar ou até vê em filme, que o paciente está infartando. A mulher não. A mulher, quando sente uma dor no peito, muitas vezes ela sente apenas um desconforto, uma queimação, uma palpitação. Ela não sabe descrever muito bem essa dor. E aí que tem um problema. Primeiro que quando essa paciente, essa pessoa chega no pronto-socorro e fala isso pro médico que tá ali no pronto-socorro, ele pode achar que é ansiedade, que é besteira, que a pressão dela subiu porque ela tá preocupada com alguma coisa e não valorizar aquele sintoma ali. E aquilo ali pode ser já o infarto. E segunda coisa, essa paciente, quando ela vai para um cateterismo, que é o exame que vê as coronárias, as veias do coração, é uma paciente que talvez a doença dela não entupiu totalmente a veia, a artéria coronária. Ou seja, existem pacientes que infartam sem entupir a coronária. E isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens. Então,
o negócio é complicado mesmo, viu? Mulher tem que se cuidar. Mas no próximo bloco a gente continua essa conversa que está muito interessante. Você sabia que a maioria das vitaminas são corantes naturais e por isso um prato colorido com grande variedade de cores fornece a maioria delas? E por isso também é comum fazer xixi amarelo ou vermelho quando tomamos vitaminas. Estamos de volta na nossa conversa sobre coração da mulher com a doutora Thalita. Bem, doutora Thalita, antigamente não se falava tanto em infarto da mulher, né? As mulheres estão infartando mais hoje ou simplesmente acordou para uma realidade? É interessante a gente falar disso. Inclusive, a campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia fala: mulheres também infartam. Foi uma campanha que foi criada desde o ano retrasado e a gente tem feito essa campanha porque antigamente, até nas pesquisas científicas, era visto que proporcionalmente tinha muito mais homem que mulher nas pesquisas científicas. A gente também tem outra questão, que a mulher, a nossa expectativa de vida era de 60 e poucos anos e a mulher próximo dos 50 e poucos entra na menopausa. Então até esse momento ela tem uma proteção. Só que daí pra frente a proteção acaba e a gente percebeu que as mulheres estão vivendo mais e existe muita vida pós-menopausa. Com o aumento da expectativa de vida da mulher, aumentou a vida pós-menopausa. Antigamente, menopausa 48, 50 anos, a mulher vivia 60, eram 10 anos. Hoje, como a mulher está vivendo 80 anos, menopausando aos 50, são 30 anos de vida. É muita vida pós-menopausa, a mulher precisa se preparar para essa vida. Mas é só isso que explica? Não é só isso que explica. A gente tem um aspecto importante que a mulher, ela foi para o mercado de trabalho nesse tempo, então ela tem uma carga tripla de trabalho, ela cuida de casa, cuida dos filhos, do marido, do trabalho, ela tem um estresse muito maior e estresse é um grande fator de risco para infarto. A mulher está fumando mais, até a década de 40, de 20, ela não fumava tanto quanto fuma hoje em dia. Tem um excesso de peso, a alimentação, o sedentarismo, que é importantíssimo. Vários fatores de risco que a mulher está compartilhando a uma vida ruim que o homem levava. Inclusive tem uma conhecida síndrome com um nome curioso, que é coisa muito, 95% dos casos acomete as mulheres, que é a síndrome do coração partido. Explica pra gente o que é isso. Síndrome do coração partido, não é porque ninguém te largou, não. A síndrome do coração partido, ou Takotsubo, acontece muito mais em mulher do que em homem. E é um tipo de evento coronariano, um evento isquêmico, um evento que o coração ele passa por um atordoamento causado por estresse. Normalmente quando a mulher leva um susto muito grande, um fator emocional muito forte. Então qualquer tipo de estresse pode causar na mulher um atordoamento do músculo que está ali contraindo a bomba do coração e aí causa essa alteração sem ter veia entupida. Então, essa é uma causa importante que dá muito mais em mulher do que em homem, chamada síndrome de Takotsubo. Grande chance de recuperação e tudo mais, mas precisa fazer um exame específico para identificar isso. Mas também tem outras causas que se chamam as microvasculares. Pode ser uma artéria que rasgou, uma artéria que espremeu, espasmos que acontecem muito mais em mulher do que em homem. Então, mulher também infarta e mulher infarta diferente. Por isso a gente tem que estar atento a isso. Muito interessante essa colocação, quer dizer, tem a campanha, né? Mulheres também infartam. Mas você falou uma coisa interessante, mulheres também infartam e mulheres infartam diferente. Então é preciso estar atento, estar esperto, né? Para não deixar passar uma situação grave, complicada, de alto risco. Muito bem, mas então nós estamos fechando um ano novo que começa. Vamos começar bem, vamos começar de coração novo. Vamos fazer os exames, o check-up para começar bem, tá certo? Mas vamos pensar também que não é só fazer exame, a gente tem que fazer aquilo que é proposto. Mudar a alimentação, não fumar, não beber, praticar esporte, tudo aquilo que é bom, que é saudável, que leva a gente a viver mais tempo, viver melhor,
tá certo? Aproveitar tudo que a vida tem de bom, o que a medicina tem de bom para nos ensinar, para nos proporcionar, porque aqui é o Instituto Caçador de Medicina Humanizada, aqui é medicina humanizada, e medicina humanizada é aquela que entende você, mas também quer que você a entenda.